Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cassiana, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, no sul do Brasil. E o meu trabalho, o trabalho que eu vou abordar aqui um pouquinho hoje, é sobre as avaliações em larga escala. Então ele possui o título de Avaliação em Larga Escala, Produções Acadêmicas Brasileiras 2018-2022. Então, qual que é o objetivo desse meu trabalho? Eu procurava entender as dificuldades como estudante da graduação, do ensino superior, da universidade pública, como professora já. Então, eu procurava entender os processos de aprendizagem dos alunos, as dificuldades nesse processo, principalmente no ensino fundamental. Então, vieram surgindo vários questionamentos para mim sobre as avaliações em larga escala e sobre esse processo de aprendizagem. Então, as avaliações em larga escala era algo novo para mim, eu possuía muito pouco conhecimento sobre, e eu queria saber um pouco mais sobre isso, e saber sobre o impacto dela no processo de aprendizagem das crianças. Então, eu buscava entender as avaliações em larga escala, a relação delas com o processo de aprendizagem dos alunos e o desempenho escolar, principalmente o desempenho escolar dos alunos resultantes das avaliações em larga escala. Então, aqui no Brasil, as avaliações em larga escala, elas estão tomando proporções um pouco maiores nos últimos anos, desde a implantação delas há 3 décadas atrás. Então, nós tivemos alguns estudos sobre, a gente tem alguns teóricos que abordam essa temática e que eu procurei me basear também para poder trazer um trabalho que tenha relevância, que tenha realmente sentido e que possa estudar um pouco mais sobre, analisar um pouco mais essa relação entre as avaliações em larga escala, o ensino-aprendizagem e o desempenho escolar dos alunos. Então, o que foi primordial para mim e a minha questão que mais veio em minha mente, assim, é saber e procurar entender e procurar respostas para que respondessem essas minhas perguntas. E a principal delas foi quais os efeitos das avaliações em larga escala para a educação. Era isso que eu tinha em mente e que eu procurava entender com mais profundidade. Então, eu queria analisar os efeitos dessas avaliações em larga escala para a educação e tudo isso a partir de produções acadêmicas no Brasil, produções acadêmicas aqui escritas. Então, teóricos, estudiosos da área e dessa temática que pudessem trazer mais conhecimentos para mim, para que eu pudesse entender mais sobre isso. Então, eu procuro abordar um pouquinho nesse trabalho o histórico das avaliações em larga escala aqui no Brasil, Ela teve grande impacto internacionalmente, tudo começou fora do país e até que chegou aqui no Brasil. Então, a partir da década de 80, a gente tem uma preocupação a mais sobre a educação, sobre as avaliações, sobre quem estava avaliando, sobre essa área. Então, aos poucos, isso foi aumentando, essa preocupação, políticas públicas foram sendo criadas sobre as avaliações em larga escala, e eu procuro entender um pouquinho desse histórico, desde que elas vieram aqui para o Brasil. Então, eu tenho também como um objetivo identificar, então, as produções acadêmicas, sobre essa temática que conta um pouquinho mais sobre as avaliações em larga escala aqui no Brasil. Mas eu tenho um porém, que eu pesquiso essa área principalmente nos anos de 2018 e 2022 aqui no Brasil, porque a gente teve um marco diferente. A gente teve uma mudança aí nas nomenclaturas das avaliações em larga escala, que antes assumiam um papel, Antes elas tinham nomenclaturas, elas tinham
o objetivo era o mesmo, mas elas tinham uma nomenclatura diferente, era uma modalidade um pouco diferente. E a partir de 2018 isso muda. Então, é criado também a Base Nacional Comum Curricular, que também tem impacto nas avaliações em larga escala. E tudo isso a partir de 2018. Então, é a partir desse ano que eu procuro focar, ter maior análise a partir de 2018. E a partir dessas produções que eu procurei, que eu encontrei, desvelar então, a partir delas, quais os efeitos oriundos das avaliações em larga escala para a educação aqui no Brasil. Então, eu abordo um pouquinho sobre o contexto histórico da avaliação em larga escala. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre, ao longo do trabalho, um pouquinho sobre o sistema de avaliação da educação básica, que é o sistema daqui do nosso país, que tem atuado, há muitos anos aqui no nosso país, que é, então, um sistema que vai avaliar os alunos, que vai aplicar os testes, aplicar as provas padronizadas, para então depois analisar o desempenho dos alunos e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre o IDEB também nesse trabalho, que é um dos fatores também que, junto com o SAEB, com o sistema de avaliação também, vão resultar no desempenho dos alunos aí. A gente vai ter associação do IDEB, do SAEB, para que a gente tenha resultados, para que a gente possa saber como está andando a educação aqui no nosso país, através dessa associação, dos resultados das provas, através dos resultados das análises dos dados das escolas, da taxa de aprovação dos alunos, da taxa de reprovação que os alunos têm, a taxa de abandono escolar, tudo isso associado, que depois irão resultar em inúmeros dados, que a gente então tem as avaliações em larga escala, que podem resultar, e a partir disso a gente pode tentar entender um pouco mais como que está andando, o que está acontecendo na educação brasileira, para que a gente possa criar mudanças, ou a gente possa, talvez, criar novas coisas, novas formas de ver a educação. Então, procuro, através disso, utilizar autores, como já comentei, autores que têm muita relevância dentro da temática, como a Adriana Bauer, a Bernadette Gatti, muitos outros, que vão falar um pouco mais sobre essa temática, porque possuem muito conhecimento, possuem muitos estudos dentro dessa área e podem dizer com propriedade sobre o que é as avaliações em larga escala e como que elas se dão aqui no nosso país. A minha pesquisa, ela se dá através, então, de produções acadêmicas brasileiras que eu pude pesquisar. Então, a minha investigação sobre os efeitos das avaliações em larga escala foi a partir dessas produções que eu procurei em periódicos de Qualis A1 e A2, nesse período de 2018 a 2022, através dos descritores avaliação externa e avaliação em larga escala. Então, a partir disso que eu consegui reunir uma gama de artigos, de trabalhos que pudessem trazer um pouquinho mais essa temática para que eu pudesse entender ainda mais. Então, eu consegui alguns artigos, pesquisei, li eles, para que pudesse trazer um trabalho concreto, um trabalho com relevância, que pudesse ter realmente significado. Então, essa seleção a partir de 25 artigos que foi encontrada aqui em âmbito nacional, que foram publicados a partir de 2018 a 2022, que foram submetidos a uma análise bibliométrica e interpretativa através dessa análise, que pudesse então abordar o tema dessa pesquisa. Então, eu reuni esses 25 artigos que eu encontrei e que eu pude analisar, eu separei eles em 3 categorias. A avaliação em larga escala como um instrumento para melhoria da educação, que vai abordar
né, vai tratar sobre as avaliações em larga escala como realmente um instrumento que pode ter significado concreto, que a gente pode utilizar deles para que a gente melhore a educação, que através deles a gente consiga ter resultados, ter dados e possa fazer alguma coisa com isso. Pudesse melhorar a educação e ver o que precisa ser mudado, o que não precisa, o que precisa avançar, o que está retrocedendo, para que a gente consiga melhorar. Outra categoria que eu criei também foram as avaliações em larga escala como análise e debate acerca de sua utilização, que vai abordar exatamente isso. Como estão as avaliações em larga escala? Vamos analisar ela, como que elas estão sendo concretizadas, como que elas estão sendo utilizadas e a gente fazer isso com relevância, saber o porquê que elas estão sendo utilizadas e como, né? Será que elas realmente estão tendo o fim que tá sendo proposto? Ou elas estão tomando um caminho diferente? E a outra categoria seria, então, a avaliação em larga escala como mecanismo de controle, que é o que tem assumido nos últimos anos as avaliações em larga escala aqui no nosso país. Mais um mecanismo de controle do sistema educacional que busca apenas considerar o que eles acham relevante e não considerar a realidade brasileira, considerar a realidade das escolas que a gente tem aqui no nosso país. Uma realidade difícil, complicada, que precisa de muita atenção. Mas, infelizmente, essas avaliações têm se perdido no seu propósito e estão assumindo esse caráter controlador do sistema, apenas ver o que é vantajoso para ele, sem considerar a escola, sem considerar a realidade e não utilizando das avaliações em larga escala como um mecanismo realmente para a melhora da educação. E apenas como mais um mecanismo para controlar os alunos, os professores, o sistema, tudo. Infelizmente, é esse caráter que, a partir da minha pesquisa, a partir das análises que eu fiz e a partir, né, do meu trabalho, eu venho exemplificar aqui para vocês, que foi essa a minha análise, né? Eu vejo muita potencialidade nas avaliações de larga escala, acredito que elas podem ajudar muito o sistema de ensino se forem utilizadas da maneira correta, com um propósito ético, com um propósito de realmente melhorar a educação, realmente transformar a nossa realidade brasileira, a realidade da nossa educação aqui no nosso país. E que, infelizmente, está sendo bem difícil. E é isso que eu venho abordar no meu trabalho, é isso que eu venho esclarecer ainda mais, né, através de um breve histórico, da minha análise, mostrar, né, que por vezes o sistema de ensino está só preocupado em ter bons resultados, em ter notas altas, ter aprovações, mas sem enxergar o real motivo pelos quais eles não estão sendo alcançados. Infelizmente, eles não consideram isso. E porque tem muitos fatores de dentro da escola, fatores intraescolares e fatores extraescolares que ultrapassam os muros da escola, que podem interferir nos resultados das avaliações em larga escala e que, infelizmente, aqui no nosso país, as avaliações em larga escala, os resultados delas têm um baixo rendimento, são resultados baixos, né? Então, eu venho com isso, né, e como consideração final, dizer que a qualidade da educação ela não deve ser associada tão somente aos resultados das avaliações, o resultado dos desempenho dos alunos nessas provas padronizadas, nessas avaliações que são exigidas pelos sistemas educacionais. Elas não podem ser somente associadas e serem tomadas como referência para um processo de prestação de contas, um processo de ranqueamento, de disputa, de premiações. Não pode ser somente associada a isso, mas sim algo que vai além, que possa ajudar os nossos alunos, os nossos professores, a nossa educação brasileira a progredir e não a retroceder. Né? Algo que realmente tenha significado e que possa aí vir a ter muitos frutos, a gerar muitos frutos futuramente. Né? E é esse o meu objetivo e é esse o meu trabalho que eu vim abordar um pouquinho. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.